Diante da pergunta de Zacarias, há mudez. Zacarias fica mudo. Mas diante da pergunta de Maria, há a explicação do mistério. Zacarias não poderá mais falar. Maria, no entanto, fala, e o anjo só vai embora depois que Maria fala. E a fala de Maria vai ser: eis aqui a serva do Senhor. Né? Então, só o anjo se retira. Né? Lá no versículo 38. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Tem um comentário que a gente vai ler no final de São Bernardo, onde ele fala sobre isso, a espera do anjo. O anjo espera a resposta da Virgem. Né? Então a Virgem diz: eu sou a serva do Senhor, ou eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Reconhece na palavra do anjo a palavra de Deus. Né? As duas cenas de anúncio revelam um duplo milagre. De um lado, a anciã estéril concebe, Isabel concebe, e Deus a liberta do seu opróbrio. O termo utilizado por Lucas, no versículo 25, quando Zacarias volta para casa, passa algum tempo, Isabel, sua esposa, concebeu, se manteve oculta por 5 meses. Depois ela diz: isto fez por mim o Senhor quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Né? Esse termo utilizado por Lucas, aqui no versículo 25, o termo traduzido por opróbrio é o termo oneidos, que pode significar uma desonra. Isabel se sentia desonrada, em opróbrio, porque não gerou filhos. E é claro que naquela época se pensava que a esterilidade era culpa da mulher, ou era uma condição da mulher. Mas Deus se lembra de Isabel, né? Por isso ela vai dizer: isto fez por mim o Senhor quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. É um elemento muito presente no Antigo Testamento com outras figuras importantes. Sara também concebe o filho da promessa, depois da sua esterilidade. Rebeca também, depois concebe um filho. Depois Raquel e Lia, né? Jacó tinha 2 mulheres, Lia e Raquel. O texto do Gênesis diz que como Jacó amava Raquel e não amava Lia, então Deus abençoou Lia com filhos. Mas depois Raquel sentiu-se entristecida, então Deus se recordou de Raquel. E Raquel teve também filhos. Ou a própria Ana, mãe de Samuel, que ali no templo o sacerdote Eli chega a pensar que ela está sob o efeito de alguma bebida, pelo modo como ela reza, e ela vai dizer: não reputes mal a tua serva, porque eu derramo a minha alma diante do Senhor. Né? Ela se sentia profundamente em opróbrio, porque não havia gerado nenhum filho para Elcaná, seu marido. Então, depois ela concebe e entrega o seu filho para o sacerdote Eli, né, para ser criado no templo. Então, de um lado, a anciã estéril, que recebe o milagre, Deus vem e a visita e a retira do seu opróbrio, ou retira o seu opróbrio. De outro lado, a virgem que concebe, porque para Deus, com efeito, nada é impossível. Aqui é interessante que também é um texto que faz um eco lá ao Antigo Testamento, a tradução da 70, é claro, a Gênesis 18, 14. Né? Para Deus nada é impossível. Deus tem poder para fazer tanto a anciã estéril quanto a virgem conceber. Né? Sendo que aqui Zacarias volta para casa e depois de algum tempo Isabel, sua esposa, concebe, o que se supõe o concurso dos dois, ainda que com a intervenção divina, para que uma anciã estéril possa dar à luz. Com relação à virgem, ela concebe pelo poder da palavra de Deus, né? Porque é o verbo que se faz carne no seio da virgem, é o espírito que desce sobre ela como sombra, ela gera e continua a ser virgem, é virgem e mãe, tanto que na cena seguinte, quando ela vai visitar Isabel, a criança salta de alegria no seio de Isabel, porque reconhece no seio de Maria a presença do Messias. Os dois relatos também trazem um elemento interessante, porque nas duas cenas, o nome das duas crianças são reveladas, e o nome indica a sua missão, ou o que elas representam. A Zacarias o anjo diz, não, Lucas 1,13,
Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, vai te dar um filho ao qual porás o nome de João. João pode significar o Senhor é favorável, o Senhor é benigno. Então, a bondade, o favor, a benignidade, a graça de Deus se manifestou. João Batista vem para anunciar que esse momento esperado, ponto alto de toda a revelação veterotestamentária, chegou. A plenitude do tempo chegou em Cristo. E Lucas 1:31 também o nome da criança é revelado. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. No Antigo Testamento, nós temos o nome de Josué, Yehoshua, que significa Adonai é salvação. Esse nome, às vezes, aparece numa forma aramaica, Yeshua, que é a forma que vai ser traduzida para o grego como Jesus. Por isso, na 70, Jesus é também o nome de Josué. Então, esse nome, Jesus, significa Adonai é salvação. Então, a graça do Senhor se manifestou, o precursor vai anunciar que é chegada a plenitude dos tempos, por isso ele recebe o nome que significa aquilo que ele vem anunciar, o favor divino, seu nome é João, e quem vem realizar a salvação do homem recebe também o nome que significa a sua missão, ele se chamará Jesus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Agora nós vamos entrar propriamente na segunda parte do nosso estudo, onde nos fixando de modo muito particular no segundo relato, Lucas 1:26 a 38, nós vamos ver o que eu chamei aqui de traços de uma mariologia, ou seja, alguns elementos muito importantes com relação à figura de Maria que podem ser apreendidos a partir de uma leitura atenta de Lucas 1:26 a 38. Daqui a pouco, né? O tempo passa tão depressa, daqui a pouco nós entramos no finalzinho de novembro, no tempo do Advento, e no tempo do Advento, não só esses textos, que alguns deles vão ser lidos já no final do Advento, mas a figura de Maria ganha grande relevo na liturgia. Então é interessante contemplarmos um pouco à luz das Escrituras a figura de Maria, e aqui, por isso, nesse momento da nossa aula, vamos nos deter propriamente em Lucas 1:26 a 38. O anjo vai visitar a Virgem. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, o primeiro elemento que ganha destaque aqui é o anjo vai visitar a virgem. Aquela profecia de Isaías 7,14, que Mateus cita no seu Evangelho da Infância, Mateus 1:23, essa profecia ganha agora o seu pleno cumprimento. Lá em Isaías 7,14, nós temos aquela passagem que diz, diante poderíamos dizer, talvez, da incredulidade do rei, que se recusa a pedir a Deus um sinal, o profeta Isaías diz que Deus mesmo vai dar um sinal. Uma jovem vai conceber e vai dar à luz um filho. Depois, a tradução grega do profeta Isaías, a tradução que nós chamamos de tradução da 70 ou do 70, faz uma releitura do texto isaiano e substitui o termo jovem pelo termo virgem. Os autores do Novo Testamento serviram-se, na maior parte das vezes, não de uma tradução do Antigo Testamento que eles faziam à medida que escreviam seus textos, mas acredita-se que eles se serviram da tradução que nós chamamos de tradução dos 70, porque quando comparamos as citações do Antigo Testamento em grego dentro do Novo Testamento, vemos que são semelhantes, idênticas, e até com as alterações próprias que nós encontramos na 70. É o caso de Mateus 1:23,
que cita Isaías 7,14 a partir da 70, com o termo partenos, virgem. Então, aquela palavra do profeta Isaías, pronunciada dentro de um contexto específico, com um significado específico, ela é reinterpretada depois. Tanto no próprio ambiente judaico, onde a 70, que é uma tradução feita em ambiente judaico da Sagrada Escritura, aquele texto é relido e a jovem é interpretada ou relida como a virgem, que vai conceber e dar à luz um filho que será um sinal de que Deus está com o seu povo, de que Deus está conosco, é o Emanuel. E essa releitura que Mateus cita dentro do seu evangelho. Lucas aqui não cita a passagem de Isaías 7,14, mas ao dar destaque para a virgem desposada com um varão chamado José, ele quer mostrar que aquilo que foi profetizado lá no Antigo Testamento está agora realizando-se na plenitude dos tempos. Esse nascimento virginal, essa concepção virginal se confirma também no versículo 34. Eu não conheço homem algum. Né? Então, não só no início do versículo 27, quanto também no versículo 34, a concepção da virgem, ou seja, a virgem que concebe para dar à luz o seu filho, é confirmada no versículo 34, quando Maria responde ao anjo: como vai ser isso se eu não conheço homem algum? Nós já vimos o sentido desse verbo conhecer no Antigo Testamento. A expressão eu não conheço homem algum significa aqui que Maria mesmo diz, eu sou uma virgem. Como então uma virgem vai conceber e dar à luz? De que modo esse mistério vai acontecer? E o anjo então vai explicar a Maria. Um segundo elemento que nós podemos destacar aqui é o modo como o anjo a saúda. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Nós dissemos aqui na primeira parte da nossa reflexão que lá no versículo 29, a saudação está no versículo 28, Lucas 1, 28, e em Lucas 1, 29 encontramos a afirmação de que Maria ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. Então, essa saudação começa com o termo kaire, alegra-te, ou haire. Alguns pronunciam essa letra grega como uma aspiração. Então, esse modo de saudar, esse alegra-te, faz eco a dois textos do Antigo Testamento. O primeiro deles é o texto de Sofonias 3, versículos 14 e 15. O texto de Sofonias 3, versículos 14 e 15 diz assim: rejubila ou alegra-te, Haire, filha de Sião. Solta gritos de alegria, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a tua sentença, eliminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, não verás mais a desgraça. Esse é o primeiro texto, que na 70 começa com essa mesma palavra com a qual o anjo saúda a Virgem. O segundo texto é Zacarias 9:9, que começa também assim: exulta muito, filha de Sião, Haire, filha de Sião. Grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. É até aquela passagem que nós encontramos no Evangelho, quando Jesus manda os seus discípulos irem trazer o jumento para ele entrar em Jerusalém. Os evangelhos veem ali essa profecia de Zacarias 9:9 se cumprindo. Então, a 70 utiliza esse termo, essa expressão alegra-te, que aparece aqui na saudação do anjo a Maria, para traduzir seja o verbo ranam, que nós encontramos lá em Sofonias 3:14, seja o verbo gil, exultar, exultar muito, que nós encontramos aqui em Zacarias 9:9. Então, vejam que é mais do que uma simples saudação. Por isso, Maria fica intrigada com essa palavra e pensa no significado da saudação. Porque esse alegra-te, à luz desses dois textos do Antigo Testamento que nós acabamos de ler, significa que o anjo convida Maria
a entrar na alegria do tempo novo que surge, que vai ter início com o seu sim. É o convite a reconhecer a chegada do Messias. Uma das características teológicas de Lucas é a alegria, mas a alegria em Lucas tem um sentido teológico muito específico. A alegria significa o reconhecimento de que nós chegamos na plenitude dos tempos e que agora o Messias esperado chegou. Por isso que a criança exulta de alegria no ventre de Isabel quando Maria chega, porque ele reconhece ainda no ventre de sua mãe o Messias que também está no ventre de outra mãe, a Virgem Maria. Maria não é chamada pelo seu nome, a não ser no versículo 30, né, quando o anjo diz, não temas Maria, né, mas primeiro o anjo a saúda com um qualificativo muito forte, cheia de graça, que caritomene, que raritomene. É o verbo caritol no particípio perfeito passivo, é um vocativo, aquela que recebeu a graça. Então, Maria é eleita pelo favor divino e está cheia da sua graça. Esse verbo caritol, ele só ocorre 2 vezes no Antigo Testamento. Aparece aqui, na saudação do anjo a Maria, e aparece lá naquele hino que abre a carta aos Efésios, onde o sujeito do verbo é o Pai, aquele que nos agraciou no amado. E em todo o Antigo Testamento, na 70, nós só encontramos esse verbo no Eclesiástico 18, 17. Também um particípio, o verbo dessa forma, no particípio perfeito. Mas ninguém é chamado assim. Uma espécie de um provérbio, um dito que nós encontramos no Eclesiástico 18, 17, que diz assim, uma palavra não vale mais do que um rico presente, e o homem caridoso, né, um homem cheio de caridade, cheio de caritol, une as duas coisas. Né? Mas aqui o uso é completamente diferente, porque Maria é chamada a cheia de graça. Né? Aqui em Lucas, o vocativo mostra que o ser pleno da graça se realizou em Maria. Sobre ela está todo o favor divino. Isso que depois também o Espírito o anjo vai explicar a Maria que o Espírito vai descer sobre ela e vai cobri-la com sua sombra. Né? É assim que o verbo será gerado nela. O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso de ti sairá aquele que será chamado Santo, Filho de Deus. Depois uma terceira coisa na saudação do anjo, o Senhor está contigo, né? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa expressão é uma expressão que também tem um sentido muito importante no Antigo Testamento. Em geral, essa expressão designa uma missão que alguém recebe da parte de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, essa expressão aparece lá no livro dos Juízes, no capítulo 6, versículo 12. Quando também o anjo do Senhor, um mensageiro divino, aparece a Gedeão e diz, o Senhor esteja contigo, valente guerreiro. E Gedeão se surpreende com a palavra daquele ser misterioso, porque ele não é um guerreiro, ele é um agricultor. E se o Senhor está conosco, de onde vem o nosso opróbrio, né? Os inimigos que nos perseguem? E Gedeão será então revestido com o poder do Altíssimo para reunir as tribos e lutar contra o inimigo comum. Essa expressão é usada também para Salomão, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 11. Lá no livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 11, Salomão também recebe essa palavra, o Senhor está contigo, né, da parte de seu pai, Davi. E a missão de Salomão será construir o templo do Senhor. A construção foi toda preparada por Davi, agora Salomão deve executar isso. Né? Por isso Maria fica perturbada, diz o texto, com a palavra do anjo, com o sentido daquela saudação. Qual será a missão que Deus agora lhe confia? Né? Depois o anjo, então, vai lhe entregar a mensagem. A grande missão que Maria recebe está lá no versículo 31, uma missão singular. Eis que conceberás do teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás por nome de Jesus.
Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. O Bourbon, que é um autor que eu tenho citado aqui bastante para vocês, e comentando essa saudação do anjo, o Senhor está contigo, ele diz o seguinte: quando Deus está com o povo de Israel ou com um eleito do seu povo, ele não lhe concede só a sua proteção, mas também o chama a uma tarefa. Então, Maria recebe a missão de ser a mãe do Salvador e está sob a proteção divina. Por isso, também Maria, aquela imagem de Apocalipse 12, se realiza. Né? Por isso, a igreja também lê aquele texto em algumas festas marianas. Né? Ela é a mulher que concebe e dá à luz, ali é uma imagem da igreja, mas uma imagem também de Maria, que concebe e dá à luz, mas é protegida por Deus. Né? E um outro elemento que eu queria destacar, a pergunta do versículo 34. Quando Maria pergunta no versículo 34, pelo modo como se realizará aquilo que lhe for anunciado pelo anjo, o anjo afirma que Maria será recoberta pela virtude do Altíssimo. Lá no versículo 34, 35. 34 a pergunta, 35 a resposta do anjo. O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Coberta pela sombra do Altíssimo, Maria como o povo de Israel, que outrora fora coberto pela sombra da nuvem, como a gente vê em Êxodo 13, 22, em Êxodo 19, 6, em Êxodo 24, 16. Ela é também aquela que é protegida pela sombra protetora das asas do Altíssimo, como fala lá o Salmo 17 ou 16, dependendo da Bíblia que nós utilizamos, no versículo 8º, o Salmo 57, 56, no versículo 2, e o Salmo 140, 139, no versículo 8. Né? Vamos ler esses textos dos Salmos, pelo menos um deles, o Salmo 17 ou 16, versículo 8º. Quando o salmista diz: guarda-me como a pupila dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Né? Então, a sombra do Altíssimo vai proteger Maria. Salmo 57, 56, versículo 2. Piedade de mim, ó Deus, tem piedade, pois eu me abrigo em ti, eu me abrigo à sombra de tuas asas, até que a desgraça tenha passado. Então, essa é uma imagem muito bela que nos evoca alguns textos do Antigo Testamento. O Espírito Santo descerá sobre ti, virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Pelo poder do Espírito Santo, Maria vai gerar o Verbo feito carne. É uma imagem que nos recorda também o texto de Gênesis 1:2, porque lá em Gênesis 1:2, sobre aquela situação que nós poderíamos dizer, embora a palavra não seja essa, mas sobre aquela situação, de certo modo, caótica, que o autor sagrado nos apresenta. A terra era sem forma e vazia, as águas cobriam o abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou um sopro de Deus pairava sobre a face das águas. Claro que no contexto só do Antigo Testamento, ali é entendido como uma potência divina e não como o Espírito Santo do Senhor. Mas quando os autores cristãos releram o Antigo Testamento à luz do Novo, alguns deles, como por exemplo Santo Efrem de Nísebe, um autor do século IV, ele vai dizer o seguinte: o Espírito estava ali semelhante a um pássaro, que com o seu calor torna fecundo os seus ovos e dali nasce a vida. Assim também o Espírito estava ali incubando as águas originais, as águas primordiais, para que Deus pronunciasse então a sua palavra e a criação se fizesse. Então Deus disse: haja luz, e a luz foi feita. Deus disse: haja tal coisa, e tal coisa passou a existir. Né? Aqui também o poder criador do Senhor está sobre Maria. É o Espírito Santo que fará com que o verbo nela se faça carne, gerará sem o concurso de homem algum. As imagens outrora referidas a Israel aplicam-se agora a Maria. Por isso a igreja vai entender que Maria é também tipos, prefiguração, imagem do novo Israel, da própria igreja, e, portanto, modelo para os fiéis. Né? Tem base bíblica essa afirmação de que Maria é modelo da igreja, porque aquelas imagens aplicadas outrora ao povo de Israel agora são aplicadas a Maria. Então, se ela é a realização daquilo que foi prefigurado no povo de Israel, ela é uma imagem da igreja.
né? E, portanto, modelo para os fiéis, como diz lá no Gênesis. E, por fim, a resposta de Maria, dentro desses traços de uma mariologia bíblica, que eu destaquei aqui, a resposta de Maria demonstra sua disponibilidade para ser autêntica serva do Senhor. O anjo não se vai enquanto não houve a resposta de Maria. A sua obediência põe fim à desobediência causada por Eva. Por isso a comparação que os autores cristãos faziam no início entre Maria e Eva, né? Assim como Cristo é o novo Adão, isso nos é apresentado por Paulo nos seus escritos, Maria é também a nova Eva. Tem um texto de Santo Irineu na sua obra Contra os Hereges, onde ele diz o seguinte, está no livro 3, nos parágrafos 22 a 24. De acordo com este plano, com o plano divino, encontramos também a Virgem Maria obediente, dizendo, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eva foi desobediente, desobedeceu com efeito quando ainda era virgem. E assim como ela, tendo um esposo, Adão, mas permanecendo ainda virgem por sua desobediência, foi causa de morte para si mesma e para toda a raça humana, assim também Maria, esposa de um homem que lhe havia sido destinado e sem dúvida virgem, por sua obediência se converteu em causa de salvação, tanto para si mesma como para todo o gênero humano. E ele continua um pouquinho mais à frente, Santo Irineu. Sucedeu que o nó da desobediência de Eva, que gerou outros vários nós de desobediência no decorrer da história da salvação, foi desatado pela obediência de Maria. Porque o que a Virgem Eva havia fortemente ligado com a sua incredulidade, a Virgem Maria o libertou com a sua fé. Então, essa é a imagem do nó, mas nesse sentido que Santo Irineu usa, né? A Virgem Eva, com a sua desobediência, causou um nó, o nó do pecado, fonte e origem de todos os outros nós na história da salvação. Mas a Virgem, com a sua obediência, fez com que esses nós fossem desatados, porque através dela entrou na nossa história aquele que, por sua obediência até a morte, morte de cruz, como diz Paulo, tornou-se a nossa salvação. Aquele que morreu por nós e também ressuscitou por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em plenitude. Para finalizar essa parte, eu ainda tenho um ponto C, que eu gostaria de falar, as implicações espirituais dessa leitura que nós fizemos, ao olhar Maria como modelo para os cristãos, mas esse ponto C eu gostaria de encerrar com esse ponto B, perdão, com o texto de São Bernardo de Claraval. É uma homilia de São Bernardo, a homilia 4 sobre o Missus Est, São Bernardo de Claraval viveu aí entre 1090 e 1153. Nos deixou várias belas homilias a respeito da Virgem. E aqui ele comenta sobre essa espera do anjo pela resposta de Maria, porque lá, depois que o anjo anuncia tudo, disse então Maria, o anjo só se retira depois que Maria diz o seu sim. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo a deixou, né? Totalmente diferente de como acontece com Zacarias, né? O anjo, ele anuncia, diante da sua pergunta, o anjo diz que ele vai ficar mudo, e depois o anjo se retira. A homilia 4 diz o seguinte: ouviste, ó Virgem, a voz do anjo, conceberás e darás à luz um filho. Ouviste-o dizer que não será por obra de varão, mas por obra do Espírito Santo. O anjo aguarda a resposta. É tempo de ele voltar para Deus que o enviou. Também nós, miseravelmente oprimidos por uma sentença de condenação, também nós, Senhor, esperamos a tua palavra de misericórdia. Abre, ó Virgem Santa, o coração à fé, os lábios ao consentimento, as entranhas ao Criador. Eis que o desejado de todas as nações está à tua porta e chama. Se te demoras e ele passa diante, terás então de recomeçar dolorosamente a procurar o amado da tua alma. Levanta-te, corre, abre. Levanta-te pela fé.
corre pela devoção, abre pelo consentimento. Eis a serva do Senhor, disse a Virgem, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o último ponto da nossa reflexão, o que nós podemos tirar de Lucas 1, 25 a 38, alguns elementos, é claro, né? Porque Escritura é uma fonte tão abundante, é palavra de Deus, em roupagem humana, mas é palavra de Deus, é inspirada por Deus. Então, é uma fonte sem fim para a nossa vida de fé, para a nossa vida espiritual, mas eu me atrevo a, no final, tirar três conclusões ou três elementos que eu gostaria de destacar para a nossa vida espiritual. Lições que Maria nos dá a partir desse texto que nós lemos. Primeiro, o acolhimento da palavra. No Antigo Testamento, é muito forte aquela palavra de Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. Esse chamado a ouvir a palavra de Deus é muito forte dentro da espiritualidade israelita. Não é um ouvir meramente passivo. Em várias passagens do livro do Deuteronômio, nós vamos encontrar que a expressão pôr em prática, ao lado da expressão ouvir, trata-se de um ouvir para pôr em prática. A obediência, do latim ob audire, significa exatamente isso, ouvir a Deus e colocar em prática a sua palavra. E Lucas 1,38 nos mostra que Maria é a ouvinte perfeita da palavra. O texto da Anunciação apresenta como aquela que deseja que a palavra nela se realize plenamente. Ela ouve tudo. E depois só diz sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, Maria é modelo do acolhimento perfeito da palavra. Depois, a abertura à ação do Espírito Santo. Maria pergunta ao anjo de que modo aquilo vai se dar se ela é uma virgem. Poderá uma virgem conceber e dar à luz? Como se darão essas coisas se eu não conheço homem algum? É a palavra de Maria. Uma vez recebida a explicação do anjo, o texto começa a se encaminhar para o seu desfecho natural. O que parecia impossível uma virgem conceber torna-se possível graças à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Maria acolhe em si essa ação divina, por isso ela é bendita, por causa da sua fé. Lucas 1,45, bem-aventurada aquela que acreditou, é o que Isabel, mulher de Zacarias, vai dizer a Maria. Maria é bendita por causa da sua fé. Maria acolhe em si essa ação divina, por isso ela é bendita, porque acreditou. E então tudo se realizará nela conforme a palavra do Senhor. E o terceiro elemento, a disponibilidade para deixar que a palavra acolhida no coração se realize na vida. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não só acolhe, mas Maria quer que a palavra de Deus cumpra-se plenamente nela. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria reconhece na palavra do anjo, a própria palavra de Deus, que ela quer que se cumpra na vida dela. Por isso, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, que diante dessa reflexão de hoje, nós possamos pedir a Deus essa graça para nós, de, como Maria o fez, acolhermos também a palavra, sermos ouvintes da palavra de Deus, mas não ouvintes distraídos da palavra, mas ouvintes que desejam acolher a palavra para que essa palavra também seja cumprida, realizada na vida. Que, a exemplo de Maria, também possamos nos abrir à ação do Espírito Santo, porque diante da nossa fraqueza, da nossa limitação, percebemos que nem sempre podemos fazer aquilo que gostaríamos, ou nem sempre podemos fazer do modo como gostaríamos. Experimentamos aquilo que Paulo fala, muitas vezes eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não gostaria de fazer, mas o Espírito Santo do Senhor é quem nos dá a graça de vivermos conforme a palavra. E que tenhamos, como Maria, disponibilidade para deixar que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Não só acolher a palavra, mas deixar que a palavra se cumpra na nossa vida. Com isso, eu termino essa nossa
breve exposição sobre Lucas 1, 25 a 38, e eu vou então depois deixar o espaço para que quem está presente na aula possa fazer alguma pergunta, ou de repente compartilhar alguma coisa, ou tirar alguma dúvida. Nós temos ainda alguns minutos na nossa exposição.